A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias distribuídas pelo mundo. Mas você sabia que na Bíblia existem monstros, criaturas e até mesmo animais fantásticos? Alguns deles são tão assustadores que você não gostaria de cruzar com eles nem nos seus piores pesadelos. Se você quer saber quais são essas criaturas, continue assistindo este vídeo até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. A Bíblia é um livro cheio de histórias, parábolas, profecias e revelações. Muitas vezes, ela usa uma linguagem simbólica ou figurada para transmitir uma mensagem espiritual ou moral. Por isso, nem tudo o que está escrito na Bíblia deve ser entendido literalmente. Algumas das criaturas que vamos ver neste vídeo podem ser apenas representações de forças malignas, inimigos políticos ou fenômenos naturais. Mas isso não significa que elas sejam menos impressionantes ou aterrorizantes. Vamos começar com a primeira criatura da nossa lista, o Behemoth. O Behemoth é uma criatura mencionada no livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia. Jó era um homem justo e fiel a Deus, mas ele foi submetido a uma série de provações e sofrimentos por permissão divina. No final do livro, Deus responde às perguntas de Jó sobre o sentido do seu sofrimento, mostrando-lhe a sua soberania e sabedoria. Entre as coisas que Deus mostra a Jó, está o Behemoth, um animal gigante herbívoro e poderoso, que ninguém pode dominar. Veja como Deus descreve o Behemoth em Jó 42:15-24. Olhe para o Behemoth, que eu criei como a você. Ele come capim como boi. Veja a força dos seus lombos e o vigor dos músculos do seu ventre. A sua cauda é como um cedro, os tendões das suas coxas são firmes. Os seus ossos são tubos de bronze, as suas costelas são barras de ferro. Ele é a obra-prima de Deus, quem o atacou empunhou uma espada. Os montes lhe trazem tributo, e todos os animais selvagens brincam ali perto. Debaixo dos lotos ele se deita, escondido entre os canaviais e no pântano. Os lotos o cobrem com sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apavora, mantém-se calmo, ainda que o Jordão se levante contra a sua boca. Quem poderá capturá-lo quando ele estiver de guarda, ou enlaçá-lo e furar-lhe o nariz? O Behemoth é uma criatura misteriosa, que tem gerado muitas interpretações ao longo dos séculos. Alguns estudiosos acham que ele se refere ao hipopótamo, um animal grande e forte que vive na África. Outros sugerem que ele seja um dinossauro herbívoro, como um brachiosauro ou um diplodoco, indicando que os humanos e os dinossauros teriam convivido na antiguidade. Há ainda quem defenda que o Behemoth seja uma figura simbólica do mal ou do caos, representando as forças da natureza que desafiam a ordem divina. Seja qual for a verdadeira identidade do Behemoth, uma coisa é certa: ele é uma criatura impressionante e imponente, que demonstra o poder e a majestade de Deus. Você teria coragem de enfrentar um animal desses? A próxima criatura da nossa lista é ainda mais assustadora, o dragão do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo João quando ele estava exilado na ilha de Patmos. O livro contém uma série de visões proféticas sobre o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e o juízo final. O livro é cheio de símbolos e imagens que representam eventos históricos, espirituais e futuros. Uma dessas imagens é a do dragão, que aparece em Apocalipse 12:2.3-4. Então apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho no momento em que nascesse. O dragão do Apocalipse é uma figura que representa Satanás, o inimigo de Deus e dos cristãos. Ele é descrito como um monstro vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, que simbolizam o seu poder e autoridade sobre os reinos deste mundo. Ele também tem uma cauda que arrasta as estrelas do céu, indicando a sua influência sobre os anjos caídos ou demônios. O dragão tenta destruir a mulher e o seu filho, que representam respectivamente Israel e Jesus Cristo. Mas ele é derrotado por Miguel e seus anjos, e lançado na terra, onde continua a perseguir os seguidores de Cristo até o fim. O dragão do Apocalipse pode ser visto como uma serpente gigante, como aquelas que aparecem em outras mitologias antigas. Ele também pode ser comparado com os dragões lendários que cuspiam fogo e voavam pelos céus. Mas o mais importante é entender o seu significado espiritual. Ele é o adversário de Deus,
que se opõe ao seu plano de salvação e tenta enganar e devorar os homens. Você teria medo de encontrar um dragão desses? A terceira criatura da nossa lista é uma das mais famosas do Apocalipse, a besta. A besta é uma criatura que surge do mar em Apocalipse 13, 2. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi parecia um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta é uma figura que representa o anticristo, um líder político ou religioso que se levantará nos últimos dias para se opor a Cristo e enganar as nações. Ele terá 10 chifres e 7 cabeças, que indicam o seu domínio sobre os reinos deste mundo. Ele também terá características de leopardo, urso e leão, que são animais ferozes e predadores. Ele receberá poder e autoridade do dragão, ou seja, de Satanás. Ele fará grandes sinais e prodígios para enganar as pessoas, e exigirá adoração como se fosse Deus. A besta tem sido identificada com vários personagens históricos ou futuros, como imperadores romanos, papas, ditadores ou líderes mundiais. Mas o mais importante é reconhecer o seu caráter maligno e anticristão. Ele é um inimigo de Deus, que se opõe à sua verdade e justiça. A quarta criatura da nossa lista é uma das mais estranhas do Apocalipse, os gafanhotos do abismo. Os gafanhotos do abismo são criaturas que saem de um poço sem fundo em Apocalipse 9, 11. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu na terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando lá abriu o poço, subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do poço. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à grama da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Foi-lhes concedido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. A agonia que eles sofreriam era como a de uma picada de escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Em suas cabeças havia algo como coroas de ouro, e seus rostos eram como rostos humanos. Tinham cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de muitos cavalos e carros de guerra quando avançam para a batalha. Tinham caudas com ferrões, como escorpiões, e na cauda tinham poder para causar dano aos homens durante 5 meses. Tinham sobre eles como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. Os gafanhotos do abismo são criaturas diferentes dos gafanhotos das pragas do Egito, que devoravam as plantações e causavam fome. Estes gafanhotos são enviados por Deus para atormentar os pecadores que não se arrependeram dos seus maus caminhos. Eles têm uma aparência terrível e híbrida, misturando elementos de animais, humanos e demônios. Eles têm poder para picar as pessoas com seus ferrões venenosos, causando uma dor insuportável. Eles são liderados pelo anjo do abismo, um demônio chamado Abaddon ou Apolion, que significa destruidor. Os gafanhotos do abismo podem ser vistos como uma forma de castigo divino sobre os ímpios, que rejeitaram a graça de Deus e se aliaram ao dragão e à besta. Eles também podem ser interpretados como símbolos de falsos mestres ou falsas doutrinas, que enganam as pessoas com suas aparências sedutoras e suas palavras venenosas. Você suportaria o tormento desses gafanhotos? A quinta criatura da nossa lista é uma das mais desconhecidas da Bíblia, o boi selvagem de Jó. O boi selvagem é um animal mencionado no livro de Jó, junto com o Bímote e o Leviatã. Veja como Deus descreve o boi selvagem em Jó 39, 2.9, 12. O boi selvagem quer servir-te, ou ficar junto à tua manjedoura. Podes amarrá-lo com uma corda e fazer com que ele ar o teu campo? Podes confiar nele por causa da sua grande força? Podes deixar-lhe o teu trabalho? Podes contar com ele para trazer o teu cereal e enchê-lo no teu celeiro. O boi selvagem é uma criatura misteriosa, que tem gerado muitas dúvidas sobre a sua identidade real. Alguns estudiosos acham que ele se refere ao auroque, um ancestral do gado doméstico que vivia na Europa e na Ásia até ser extinto no século XVII. O auroque era um animal grande e forte, com chifres longos e curvos. Ele era selvagem e indomável, não podendo ser domesticado pelos homens. Outros sugerem que ele seja um unicórnio, um animal mitológico com um chifre na testa.
Essa ideia vem da tradução da palavra hebraica, ren, por unicornis, na versão latina da Bíblia, a Vulgata. O unicórnio era um símbolo de pureza e força, mas também de rebeldia e independência. Há ainda quem defenda que o boi selvagem seja um rinoceronte, um animal com 1 ou 2 chifres na cabeça, que vive na África e na Ásia. O rinoceronte é um animal pesado e poderoso, que pode atacar com sua carga e seu chifre. Seja qual for a verdadeira identidade do boi selvagem, uma coisa é certa: ele é uma criatura que desafia a autoridade e o controle dos homens. Ele mostra que há animais que não se submetem ao domínio humano, mas somente ao domínio divino. A 6ª criatura da nossa lista é uma das mais intrigantes da Bíblia, os Nefilins. Os Nefilins são seres mencionados em Gênesis 6, 1, 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois ele é mortal, seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Os nefilins são considerados descendentes de filhos de Deus, com as filhas dos homens. Mas quem eram esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? Há várias interpretações possíveis. Uma interpretação é que os filhos de Deus eram anjos caídos, que se rebelaram contra Deus e se uniram sexualmente com mulheres humanas, gerando uma raça híbrida de gigantes e valentes. Essa ideia é baseada em alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, que descrevem essa união como um pecado grave, que provocou o dilúvio como castigo divino. Outra interpretação é que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o filho fiel de Adão e Eva, que formavam a linhagem piedosa dos antepassados de Noé. As filhas dos homens eram descendentes de Caim, o filho assassino de Adão e Eva, que formavam a linhagem ímpia dos antepassados dos povos pagãos. A união entre essas duas linhagens resultou em uma corrupção moral e espiritual da humanidade, que também motivou o dilúvio como juízo divino. Uma terceira interpretação é que os filhos de Deus eram reis ou governantes tirânicos, que se consideravam divinos ou semidivinos, e que tomavam para si as mulheres que quisessem, sem respeitar os direitos ou os laços familiares. As filhas dos homens eram mulheres comuns, que eram exploradas e violentadas por esses poderosos. Os nefilins seriam os descendentes dessas relações abusivas, que se tornariam líderes cruéis e arrogantes. Seja qual for a verdadeira origem dos nefilins, uma coisa é certa: eles eram seres extraordinários, que se destacavam por sua estatura, força ou fama. Eles representavam uma ameaça para a ordem divina e humana. A 7ª e última criatura da nossa lista é uma das mais impressionantes da Bíblia, o Leviatã. Veja como Deus descreve o Leviatã em Jó 41, 1:34. Você pode puxar o Leviatã com um anzol ou amarrar-lhe a língua com uma corda? Pode colocar um junco no seu nariz ou furar-lhe a mandíbula com um gancho? Será que ele vai implorar-lhe que o poupe ou falar-lhe com palavras meigas? Será que ele vai fazer um acordo com você para que o tome como seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho ou prendê-lo para as suas meninas? Os seus companheiros vão reparti-lo entre si e levá-lo aos comerciantes? Será que você pode encher-lhe a pele de arpões ou a cabeça de arpões de pesca? Ponha a sua mão sobre ele, lembre-se da luta e não o faça mais. Quem é capaz de enfrentá-lo e sair ileso? Ninguém debaixo do céu. Não vou ficar calado sobre os seus membros, sobre a sua força e o seu belo porte. Quem pode tirar-lhe a couraça externa? Quem pode penetrar na dupla couraça que ele tem? Quem pode abrir as portas da sua boca, em volta das quais há dentes terríveis? As suas costas são fileiras de escudos fechados como com selo apertado, um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles, cada um se une ao outro, tanto que não se podem separar. Quando ele espirra, lança uma luz brilhante, os seus olhos são como os raios da alvorada. Da sua boca saem tochas de fogo, faíscas de fogo saltam dela. Dos seus narizes sai fumaça, como de uma panela fervente sobre o fogo. O seu sopro acende brasas, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele salta o desespero. As partes moles do seu corpo são duras como pedra, são duras como a mó de baixo. Quando ele se levanta, tremem os valentes, em pânico, perdem o juízo. Se alguém o ataca com a espada, ela não resiste, nem a lança, nem o dardo, nem o arpão. Ele considera o ferro como palha e o bronze como madeira podre. A flecha não o faz fugir,
as pedras das fundas são para ele como cisco. A clava é considerada como palha, ele ri-se do assobio das lanças. O seu ventre é coberto de pontas afiadas, ele se arrasta sobre coisas pontiagudas como uma debulhadora. Ele faz ferver as profundezas do mar como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Deixa atrás de si um rastro luminoso, parece que as águas são brancas de cabelos. Não há na terra quem se lhe compare, pois foi feito para não ter medo. Ele olha soberbamente para tudo o que é alto, é rei sobre todos os orgulhosos. O Leviatã é uma criatura marinha gigante mencionada no livro de Jó, junto com o Bímote e o boi selvagem. Ele é descrito como um animal invencível e terrível, que cospe fogo e fumaça, e que ninguém pode dominar ou capturar. Ele mostra a grandeza e a soberania de Deus sobre as forças da natureza. O Leviatã tem sido identificado com vários animais reais ou mitológicos, como um crocodilo, uma baleia, um dragão marinho ou extinto mosassauro. Ele também tem sido visto como uma figura simbólica do mal ou do caos, representando os inimigos de Deus e do seu povo. Seja qual for a verdadeira identidade do Leviatã, uma coisa é certa: ele é uma criatura impressionante e temível, que demonstra o poder e a glória de Deus. Estas foram as 7 criaturas da Bíblia que você não gostaria de encontrar. Espero que você tenha gostado deste vídeo e aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente quais outras criaturas interessantes da Bíblia você gostaria de conhecer. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!